Ultimamente, meu marido Mateus tinha começado a me trazer um copo cheio de suco gelado todos os dias, alegando que era para aumentar minha vitamina C. Como sempre estava ácido demais para o meu estômago, eu geralmente entregava para a secretária dele. Uma semana depois, a mesma secretária começou a gritar no meio do escritório aberto. Toda a empresa foi jogada no caos e meu marido ficou paralisado no lugar. Naquela tarde, bem na hora em que o sol poente lançava seu brilho pelas grandes janelas do meu escritório em São Paulo, Mateus abriu a porta silenciosamente e entrou. Na mão, trazia um copo de suco dourado, claro como mel, com condensação fria escorrendo pelas laterais. Meus olhos estavam grudados em um blueprint de arquitetura inacabado e minha cabeça latejava por causa de dezenas de documentos técnicos. Acabei de fazer este, disse ele com sua voz gentil de sempre. Bebê, coloquei extra de laranja e manga hoje. Você precisa de muitas vitaminas para a pele saudável. Eu olhei para cima e sorri para ele, mas meus olhos se demoraram no copo por uma fração de segundo. A cor estava vibrante demais, quase artificial. Aproximando-me, respirei. O aroma frutado era forte, mas por baixo dele havia um cheiro estranho. Era um odor sutil e penetrante, como metal misturado com ácido. Meu coração disparou violentamente. O que é isso? Perguntou ele, me observando com um olhar penetrante. Nada, eu disse, inventando uma desculpa. Talvez meu olfato esteja só supersensível ultimamente por ficar tanto tempo no computador. Era o 7º dia consecutivo. A preparação de suco para mim por parte dele era um ritual feito com pontualidade quase religiosa. Mateus era um vice-presidente renomado em uma grande firma de investimentos na Avenida Paulista, e eu era CEO de uma empresa de design de interiores. Estávamos casados há 5 anos. Para os de fora, ele era o marido perfeito. Atencioso, meticuloso e sempre preocupado se a esposa estava se hidratando e se alimentando direito. O problema era que eu sofria de refluxo ácido crônico. Cítricos eram tortura para mim. No primeiro dia, só um gole causou uma dor aguda nos dentes e queimou minha garganta. A partir do dia seguinte, sob o olhar vigilante dele, eu me forcei a dar um golinho mínimo e secretamente jogava o resto fora. Hoje não foi diferente. Só olhar para o copo brilhante fazia meu estômago doer. Bebe antes que as vitaminas se degradem, insistiu Mateus, com voz gentil, mas sem espaço para recusa. Peguei o copo e fingi levá-lo aos lábios. Bem naquele momento meu celular vibrou. Era uma ligação da minha assistente confirmando uma reunião pela manhã do dia seguinte. Usei a oportunidade para colocar o copo na mesa e, enquanto falava ao telefone, deslizei-o casualmente para a borda, completamente fora da minha linha de visão. Depois de terminar a ligação, fingi estar totalmente concentrada no design, apontando detalhes que precisavam de revisão. Ele imediatamente esqueceu do suco e se inclinou para discutir o trabalho comigo. Quando saiu, o copo permaneceu intocado no canto da mesa. Naquela tarde, quando cheguei ao escritório da minha própria empresa, eu de alguma forma havia trazido o copo de suco comigo. Talvez eu simplesmente não suportasse jogar fora o que supostamente era um gesto de amor do meu marido. Ao passar pelo espaço compartilhado, a secretária dele, Júlia, se levantou para me cumprimentar. Júlia era bem jovem e bonita, recém-formada há poucos anos, mas era altamente eficiente e querida por todos. Eu havia notado há muito tempo que o jeito como ela olhava para Mateus não era apenas o olhar de uma subordinada. Sorri e ofereci o copo. Júlia, o Mateus fez este suco para mim, mas meu estômago está ruim. Seria desperdício jogar fora. Então, se você quiser, é seu. Os olhos de Júlia brilharam. Ela pegou o copo com as 2 mãos, como se recebesse um tesouro. Claro, muito obrigada. Qualquer suco feito pelo vice-presidente deve ser delicioso. Eu sorri sem dizer nada. Através das paredes de vidro do meu escritório privativo, observei ela tirar a tampa e beber tudo de uma vez com uma expressão de pura alegria. Naquele momento, por algum motivo, meu coração bateu irregularmente e uma sensação indescritível e estranha se espalhou pelo meu peito. A partir daquele dia, virou hábito. Mateus continuou fazendo suco para mim toda manhã e eu sempre encontrava uma desculpa para entregar para Júlia. Ela aceitava feliz, sem a menor desconfiança, até brincando. Posso acabar viciada no suco do chefe se continuar bebendo. Mateus sabia disso,
mas só ria. Era como se achasse divertido ter ganhado uma nova cliente fiel. Tudo seguiu incrivelmente normal, sem nenhum sinal de alerta, até o meio-dia de uma semana depois. Eu estava em videoconferência com um cliente quando um grito agudo e agonizante quebrou o silêncio. O som atravessou as paredes de vidro tão cortante que gelou meu sangue. Tivemos que pausar a reunião, abrindo a porta e saindo. A cena à minha frente quase me fez perder as forças nas pernas. Júlia estava de pé no meio do escritório. Seu rosto estava mortalmente pálido, o cabelo uma bagunça. Ela gritava sem parar, destruindo mesas e cadeiras com força incontrolável. Monitores de computador caíam no chão e se estilhaçavam. Papéis voavam pelo ar como uma nevasca. Ela encarava os próprios braços e gritava de terror. Tem alguma coisa rastejando dentro de mim. Fiquem longe, fiquem longe. Ela batia e arranhava violentamente o próprio corpo como se algo repugnante realmente se arrastasse sob a pele. Meus colegas estavam paralisados de medo e ninguém ousava se aproximar. Alguém chamou a segurança do prédio e o SAMU. Mateus saiu correndo do escritório privativo. Quando viu Júlia frenética e histérica, eu vi claramente. O olhar nos olhos dele não era preocupação nem pena. O que brilhou por uma fração de segundo foi pânico profundo e reprimido. Um calafrio percorreu minha espinha. Os paramédicos chegaram, contiveram Júlia ainda gritando e se debatendo em uma maca e a levaram embora. O escritório ficou envolto em caos e terror sufocante. Quando as coisas se acalmaram um pouco, voltei para meu escritório e fechei a porta. Foi então que vi. Sobre o canto da mesa de Júlia estava uma garrafa de suco vazia, exatamente igual à que eu recebia toda manhã. Minhas mãos tremeram. Muitas peças do quebra-cabeça começavam a se juntar em uma imagem fria e horrível. Uma semana atrás, era eu quem deveria beber aquele suco. Hoje, era eu quem deveria ter enlouquecido. Naquela noite, Mateus chegou em casa bem cedo, cozinhou o jantar, limpou a casa e perguntou repetidamente como eu estava. Após o incidente horrível no escritório, ele interpretava o papel do marido perfeito e excessivamente preocupado. O médico disse que Júlia sofreu um colapso nervoso grave, disse ele com compostura gelada. Pode ser estresse do trabalho. Não pense demais nisso. Eu assenti, fingindo acreditar. Durante o jantar, ele perguntou de repente: Você tem se sentido muito cansada ou com dor de cabeça ultimamente? Meu coração apertou com a pergunta. Olhei para ele e sorri, fingindo um cansaço leve. Provavelmente só por causa do trabalho. O olhar dele demorou mais que o normal em mim, e algo indizível brilhou em seus olhos. Naquela noite, virei de costas para ele e fiquei acordada no escuro com os olhos bem abertos. A imagem de Júlia gritando, aterrorizada com criaturas invisíveis, se repetia na minha cabeça em loop infinito. Suor frio encharcava minhas costas. A partir daquele dia, eu soube que meu casamento aparentemente perfeito havia entrado oficialmente no reino das sombras. Também soube que não podia mais fingir não ver nada. Passei quase a noite inteira sem dormir. Ao meu lado, Mateus respirava suavemente, soltando de vez em quando um ronco baixo, dormindo profundamente de costas para mim. A luz fraca do abajur lançava uma linha quente nas costas dele, irradiando uma paz que sugeria que tudo estava perfeitamente bem. No passado, aquela visão me confortaria. Eu o abraçaria por trás e apoiaria a cabeça nas costas dele, buscando consolo após um longo dia. Mas agora, só sentia gelo. Na minha mente, as imagens de Júlia gritando no escritório e da garrafa vazia na mesa dela giravam tontamente. Tentei me convencer. Eu estava exagerando. Era só suco de fruta. Quem colocaria algo perigoso deliberadamente em uma bebida que preparava amorosamente para a esposa toda manhã? Mas então outra pergunta surgiu, quieta e afiada como uma faca. Se não havia nada de errado, por que eu mesma havia sentido aquele cheiro metálico? Se era só estresse do trabalho, por que só Júlia perdeu a cabeça? E por que uma coincidência tão horrível aconteceu exatamente na mesma semana em que comecei a dar os sucos para ela? Eu me sentei devagar na cama. Na penumbra, estudei o rosto de Mateus, um rosto em que eu havia confiado completamente, um lugar que pensei ser meu santuário vitalício. Havia uma leve ruga na testa dele, como se alguma preocupação o perseguisse mesmo nos sonhos. De repente lembrei das vezes em que ele me ajudou a assinar documentos.
Das vezes em que me aconselhou sobre contratos corporativos da minha empresa, quando discutimos nossos bens, ele dissera: "Deixa eu cuidar dessas carteiras de ações para você não ter prejuízo." Pensando agora, palavras que antes pareciam leves como o vento, pesavam como pedra. Na manhã seguinte, Mateus não trouxe suco para o quarto como de costume. Só enfiou a cabeça pela porta, perguntou sobre minha agenda do dia, aconselhou que não pensasse no incidente do escritório e saiu apressado. Senti uma onda de alívio, mas uma nova onda de ansiedade me invadiu imediatamente. Ele pulou o suco porque estava ocupado ou porque tinha um novo alvo, ou seja, agora precisava mudar de estratégia. Quando cheguei à empresa, todo o andar ainda estava pesado com uma atmosfera densa. As pessoas sussurravam e evitavam contato visual sempre que o nome de Júlia surgia. Uma jovem normal enlouquecendo no trabalho era aterrorizante para todos. Abri a porta do meu escritório, mas não sentei imediatamente. Meus olhos inconscientemente foram para a mesa de Júlia. A mesa dela havia sido rapidamente limpa, o monitor trocado. Tudo estava limpo e ordenado, como se a tempestade nunca tivesse acontecido. Eu era a única que sabia que uma garrafa específica de suco havia ficado ali. No almoço, enquanto todos desciam para o refeitório, fingi fazer uma ligação. Saí e rodei pela mesa de Júlia. Abaixei e abri as gavetas vazias. Dei uma olhada rápida na lixeira, mas só havia alguns papéis amassados e lenços. Mordi o lábio e me afastei como se nada tivesse acontecido. Mas uma resolução muito clara já havia se formado na minha mente. Se não encontrasse a garrafa daquele dia, precisava encontrar outra. Uma garrafa esquecida do suco feito por Mateus. Naquela tarde, liguei para alguém que não contatava há muito tempo. Gabriela, minha colega de quarto da faculdade, que agora era médica assistente em um grande hospital metropolitano. À noite, disse a Mateus que tinha um jantar com um cliente para um projeto de design de interiores e chegaria tarde. Ele não desconfiou de nada. Dirija com cuidado. Não corra. Me liga se acontecer alguma coisa, disse carinhosamente. Assenti. Peguei a bolsa e saí quietamente de casa. Dentro da bolsa, ao lado do celular e da carteira, havia outra coisa. Um pequeno frasco de vidro limpo esperando para ser preenchido. Não fui encontrar nenhum cliente. Dirigi sem rumo até ter certeza de que não estava sendo seguida. Então parei em um café tranquilo perto do hospital. Esperei ali até meu celular vibrar. Pode subir agora. Estou no plantão da noite. A voz de Gabriela estava calma como sempre. No pequeno escritório de Gabriela, sentei de frente para ela, as mãos apertadas firmemente. Percebi que nem havia tirado o casaco e minhas palmas suavam apesar do ar-condicionado. O que está acontecendo? Fala comigo, disse Gabriela, olhando com o profissionalismo de uma médica e o calor de uma velha amiga. Hesitei um momento, mas finalmente falei. Gabriela, se alguém misturasse uma droga letal no suco de fruta, beber seguidamente por vários dias poderia causar dano neurológico, pânico e alucinações? Você pode analisar para mim? Gabriela franziu a testa. O que você quer dizer? Você bebeu? Balancei a cabeça, desviando a pergunta. Não tenho certeza. Só senti um cheiro estranho, mas a pessoa que bebeu por alguns dias enlouqueceu no meio do nosso escritório. Não consigo acreditar que seja só coincidência. Gabriela ficou em silêncio por um momento. Parecia ver através das minhas palavras e da máscara falsa de compostura que eu tentava manter. Você trouxe algo? Perguntou. Finalmente abri a bolsa, tirei o pequeno frasco de vidro e coloquei na mesa. Minha voz estava completamente seca. Por favor, me ajuda. Se possível, trago uma amostra do suco real da próxima vez. Sei que isso é assustador, mas não consigo mais confiar em ninguém. Gabriela colocou luvas, pegou o frasco, ergueu contra a luz para examinar e depois o colocou de volta. Tudo bem, mas você precisa entender uma coisa. Se for um narcótico comum, a análise é fácil. Mas se for uma substância rara, indetectável ou em quantidades mínimas, pode ser extremamente difícil. Vou fazer tudo o que puder. E mais uma coisa, disse ela, olhando direto nos meus olhos. Enquanto espera os resultados, me escuta com atenção. Não coma nem beba nada que você mesma não tenha preparado, mesmo que seja servido pela sua própria família. Ela deu um sorriso amargo. O que você acabou de dizer é exatamente o que eu mais temo. Gabriela puxou a cadeira para mais perto, colocou as mãos sobre as minhas
e apertou suavemente. Você sempre foi uma pessoa profundamente racional. Para você estar tão desconfiada, significa que tem mais que uma mera intuição no coração. Não vou forçar você a me dizer quem suspeita ou falar sobre seu casamento. Mas se for a pessoa com quem você mora, precisa estar 2 vezes mais calma e controlada que o normal. Não mostre nada para eles. Assenti, sentindo um nó pesado na garganta. Percebi então como havia sido solitária a vida inteira. Desde que me casei, raramente via minhas amigas e quase não compartilhava meus sentimentos verdadeiros com ninguém. Tudo era resumido em poucas palavras breves. Estou bem. O trabalho vai. As coisas estão normais. Eu estava descobrindo que normal tinha muitas camadas. O normal aparente por fora e o normal apodrecendo por dentro. Depois de sair do hospital, não fui direto para casa. Dirigi devagar pelas ruas conhecidas. A rua do primeiro apartamento que alugamos depois do casamento. A avenida onde Mateus me levava para café da manhã todo fim de semana. A ponte onde ele me abraçou na chuva quando eu estava chateada com coisas triviais. O homem nas minhas memórias era paciente, atencioso, excelente ouvinte e sabia esperar. Aquele homem poderia ser a mesma pessoa adulterando o suco diário da esposa com algo sinistro. Eu não queria acreditar, mas a imagem de Júlia gritando não saía da minha mente. Quando cheguei em casa, Mateus estava sentado no sofá da sala. A televisão estava ligada, mas o volume estava incrivelmente baixo. Ele se levantou quando me viu. "Por que você voltou tão tarde?" "O cliente foi muito exigente", disse com um sorriso fraco, tirando os sapatos. "Você sabe como é. Tivemos que revisar um monte de detalhes extras." Então se estendeu. Ele se aproximou e franziu a testa quando sentiu o cheiro fraco de antisséptico na manga do meu casaco. "Você foi a um hospital?" Congelei por uma fração de segundo. Só uma fração, mas sabia que um homem calculista como ele notaria. "Sim, parei para visitar um conhecido internado por perto." "Não se preocupe, estou perfeitamente bem", disse rapidamente. Mateus me encarou por alguns segundos, depois sorriu sem fazer mais perguntas. Foi para a cozinha e voltou com um copo de leite morno. "Bebe isso para dormir bem. Você não tem descansado o suficiente ultimamente." Fiquei olhando para o copo de leite. O primeiro pensamento que veio foi imaginar o que tinha dentro. Imediatamente senti um enjoo violento no estômago. Casada há anos, e agora tudo que meu marido me oferecia parecia uma armadilha. Mantive a voz casual. "Acabei de tomar café com o cliente. Se beber leite agora, pode me dar azia. Passo essa noite." Ele não insistiu, só assentiu. "Tudo bem. Se você está cansada, sobe para o quarto." Naquela noite, Mateus dormiu profundamente mais uma vez. Fiquei deitada no escuro com a mão sobre o estômago, escutando meu coração batendo tão forte que doía nos ouvidos. No meio da madrugada, um único pensamento surgiu com clareza aterrorizante. Se ele realmente quisesse me prejudicar, eu havia vivido em perigo esse tempo todo sem nem saber. 2 dias depois, recebi uma mensagem breve de Gabriela. "Venha à tarde. Precisamos conversar. É importante." Usei uma reunião com o cliente como desculpa mais uma vez. Mateus ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Na cabeça dele, eu provavelmente era só uma esposa exausta do trabalho e um pouco supersensível depois do choque no escritório. Ainda muito sob controle dele. Cheguei ao escritório de Gabriela. A expressão dela estava bem mais severa que antes. Não enrolou. Como a amostra era pequena e não veio diretamente do sistema da pessoa afetada, não posso ter 100% de certeza. Mas no resíduo que consegui isolar, havia traços de uma neurotoxina específica. A dosagem era mínima, mas se ingerida por longo período, a probabilidade de causar transtornos psiquiátricos graves, paranoia, insônia e hiperreatividade extrema é incrivelmente alta. Senti minhas pernas fraquejarem. Se não fosse pela cadeira, teria desabado. Gabriela continuou, com voz pesada. "Isso não é o tipo de medicamento que se compra em farmácia. Suas origens estão profundamente ligadas ao mercado negro. Normalmente só aparece em pesquisas altamente restritas ou círculos da Deep Web. Acho que você entende o que estou insinuando." Encarei ela, com os olhos ardendo, mas não consegui chorar. "Gabriela, o que aconteceria se alguém drogasse intencionalmente a esposa com isso? E uma vez que ela começasse a mostrar sintomas, ele a levasse para um psiquiatra e contasse algumas histórias?"
Gabriela não respondeu imediatamente. Como profissional da saúde, ela sabia exatamente o que aconteceria. Finalmente, falou baixinho e com clareza, enfatizando cada palavra. A mulher poderia ser internada involuntariamente, e o marido teria base para pedir a curatela total sobre ela. Naquele exato momento, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram na minha mente. O suco da manhã, a ruga entre as sobrancelhas dele quando eu disse que não conseguia beber, o suco convenientemente indo parar com Júlia, o olhar fugaz de pânico absoluto que Mateus mostrou antes de recolocar a máscara de calma. Tudo formou uma imagem completa, um plano calculado para transformar a esposa em uma louca. Fiquei sentada ali por muito tempo, escutando o zumbido do ar-condicionado, o som da caneta de Gabriela batendo levemente na mesa e o pulsar destrutivo do meu próprio coração. Lá fora, o trânsito continuava fluindo e a vida seguia. Mas para mim, a partir daquele momento, não havia mais volta. Ou eu deixava Mateus me conduzir como uma ovelha mansa para o abate que ele havia preparado, ou teria que me tornar mais esperta, mais fria e mais implacável que ele. Por favor, mantenha tudo isso seguro para mim, disse finalmente em voz baixa. Se algum dia eu não puder mais falar por mim mesma, entregue esses resultados para a polícia. Mesmo que até lá eu seja considerada uma paciente psiquiátrica ou uma louca. Gabriela me olhou em silêncio, depois assentiu. Suas mãos cobriram as minhas mais uma vez, apertando mais forte que antes. Quando saí do hospital, olhei para o céu nublado de São Paulo. Parecia que ia chover. O vento jogou meu cabelo para trás. Estava gelado, mas clareou minha mente. A imagem de Mateus ressurgiu junto com a frase que ele sempre usava ao assinar documentos financeiros no meu nome. Não se preocupa, eu cuido de tudo. Mordi o lábio. Sim, ele estava cuidando das coisas com um pouco de entusiasmo demais. Queria cuidar do resto da minha vida, dos meus bens e do meu futuro com um simples copo de suco. Mas a partir de hoje, ele não seria o único a cuidar das coisas. Eu ia montar meu próprio jogo. E nesse jogo, eu não podia me dar ao luxo de perder. A partir daquele dia, comecei a viver duas vidas paralelas. Por fora, permanecia a esposa perfeitamente normal de Mateus. Ia trabalhar de manhã, voltava para jantar e comia as refeições que ele preparava. Escutava as histórias dele sobre o escritório e ocasionalmente sorria para manter a paz. Deixava ele me abraçar, deixava ele perguntar como eu estava e deixava ele colocar uma mão reconfortante no meu ombro sempre que eu parecia pensativa. Mas por dentro, construía uma parede silenciosa, gelada e impenetrável. Observava cada gesto e cada palavra dele de uma distância segura. Mateus não me forçava mais o suco, mas começou a tentar outras coisas. Sopas, chás de ervas, leites vegetais e até suplementos vitamínicos. Você está parecendo muito frágil. Perdeu bastante peso ultimamente, dizia ele, olhando com olhos preocupados. Provavelmente só o trabalho. Logo me recupero, sorria de volta. Toda vez que ele me oferecia uma bebida, eu encontrava motivo para adiar ou só molhava cerimoniosamente os lábios. Alguns dias fingia dor de estômago. Outros, alegava estar tomando medicamento que não podia misturar com comida. Mateus não demonstrava raiva, só assentia levemente, mas eu notava que toda vez que eu recusava, os olhos dele escureciam por uma fração de segundo. Acontecia tão rápido que se perderia se não estivesse prestando atenção. Também comecei a manter um registro meticuloso. Anotava os horários e frequências em que ele me fazia bebidas e até minhas próprias dores de cabeça leves. Eu não estava mais ingerindo nada das mãos dele, mas mantinha o registro silenciosamente como uma advogada preparando um julgamento sem data marcada. Após a alta do hospital, Júlia tirou uma licença médica prolongada. Diziam os rumores que ela havia sofrido um colapso nervoso agudo e precisava de cuidados psiquiátricos de longo prazo. Mateus demonstrava profunda preocupação e enviava ajuda financeira como demonstração de solidariedade. Falava comigo sobre isso com um tom cheio de pena. Coitada da menina, ainda tão jovem para lidar com problemas tão graves. Ainda bem que pegaram cedo. Ouvir aquilo me deu um calafrio literal nos ossos. Naquela noite, deitada de costas para ele, encarando a parede escura, duas palavras ecoavam na minha cabeça. Pegaram cedo, ele disse especificamente, pegaram cedo.
Júlia desabou depois de beber meu suco por exatamente uma semana. Se tivesse sido eu bebendo, onde eu estaria agora? Em uma cama de hospital ou amarrada em uma sala de isolamento em um centro de reabilitação psiquiátrica, sofrendo ataques de pânico incontroláveis. E a pessoa assinando meus papéis de internação teria sido Matheus. Alguns dias depois, algo que Matheus disse deixou dolorosamente claro em que fase do plano estávamos. Eu realmente acho que seu estado mental não está bom ultimamente, disse durante o jantar. Sua voz incrivelmente suave e medida. Você não está dormindo e vive desligada. Às vezes parece que nem entende o que eu estou dizendo. Estou realmente preocupado. Coloquei os talheres na mesa e olhei diretamente para ele. O que você está insinuando? Que estou doente. Ele rapidamente sorriu e acenou com a mão. Não estou dizendo que você está doente. Só me lembra um pouco da Júlia antes do episódio dela. Só pensei que pela paz de espírito, talvez você devesse fazer uma avaliação completa. Não por você, por mim. Senti meu coração martelando contra as costelas. Lá estava, o primeiro passo no caminho que Gabriela havia delineado para mim. Se eu concordasse em ir ao médico com ele, tudo cairia lentamente nas mãos dele de forma completamente legal e justificável. Respirei fundo e tentei manter a compostura. Não sou como a Júlia. Estou exausta do trabalho. A pressão do novo projeto está me mantendo acordada à noite. É só isso. Você está comigo todo dia. Deveria entender. Ele me olhou com uma expressão entre vigilância e ternura. É exatamente porque estou com você todo dia que estou com medo. É só uma consulta. Você não tem nada a perder. Ofereci um sorriso fino como papel. Se você está realmente preocupado comigo, deixa eu cuidar disso. Se eu achar necessário, vou sozinha. Não quero fazer tempestade em copo d'água. Matheus ficou em silêncio por alguns segundos. Sua expressão facial mal mudou, mas eu senti claramente sua paciência sendo testada. Naquela noite, ele não me puxou para os braços como de costume. 2 dias depois, minha sogra Helena me ligou. Sua voz do outro lado da linha estava carregada de ansiedade pesada. Valentina, o Matheus comentou que você tem estado absolutamente exausta e não consegue dormir ultimamente. Está tudo bem? Apertei o telefone com força, subitamente atingida por uma onda de frio. Matheus havia começado a jogar outra carta. A família? Sim, disse Helena. Acho que é só estresse do trabalho, mas estou bem. Helena suspirou. Não entendo muito de medicina, querida, mas se a própria família está notando mudanças em você, precisa ter cuidado. Por que não vai ver um médico qualquer hora? Isso me daria paz também. Estou ficando mais velha. Meu maior medo é algo acontecer com você em casa e ninguém notar. Morde o lábio. A voz dela não era maliciosa nem calculista, mas a preocupação genuína era exatamente o que Matheus usava para me encurralar. Depois de desligar, fiquei sentada na cama por muito tempo, encarando minhas mãos. De repente, uma realização muito clara me invadiu. Matheus não queria só me transformar em paciente mental, queria transformar toda a minha família em aliada dele. No cenário dele, não importava o quanto eu gritasse, eu só pareceria uma doente em negação da própria doença. Na noite seguinte, disse a Matheus que ia visitar minha mãe no fim de semana. As costas dela tinham incomodado muito ultimamente. Matheus pareceu ligeiramente surpreso. Por que a viagem repentina? Quer que eu te leve? Balancei a cabeça. Se você estiver ocupado, fica aqui. Minha mãe só quer me ver. Ele me olhou inquieto, mas acabou assentindo. Nos cálculos dele, talvez sentisse que eu ainda estava sob controle e não havia necessidade de apressar as coisas. Dirigi até a casa da minha mãe e passei a noite lá. Deitada ao lado dela, escutando a respiração suave, sentindo o cheiro familiar da casa e ouvindo o tic-tac do velho relógio de pêndulo, meu coração amoleceu. Depois se contraiu imediatamente de dor. Se eu realmente acabasse trancada em uma ala psiquiátrica um dia, minha mãe seria quem mais sofreria. Na manhã seguinte, enquanto minha mãe estava no supermercado, liguei para Gabriela e marquei de encontrá-la imediatamente. No escritório dela, Gabriela me observou por um momento antes de ir direto ao ponto. Você precisa ter extremo cuidado. Ele está começando a puxar sua família para isso. Eu sei, por isso preciso de outro favor. Gabriela me olhou com expressão séria, sem fazer perguntas. Preciso que você faça secretamente uma avaliação médica e psiquiátrica completa em mim. Se necessário, preciso de um registro oficial do meu estado mental atual.
Preciso de prova irrefutável de que estou completamente sã. Gabriela entendeu imediatamente. Tudo bem, mas preciso que você me prometa uma coisa. Você ainda tem a frieza absoluta necessária para jogar esse jogo até o fim. Aquele homem não é simples, e uma vez que você começar a revidar, não tem mais volta. Olhei para Gabriela e disse devagar, desde o momento em que ele tentou me transformar em louca, não tinha mais volta para mim. Gabriela guardou meus resultados de exame em um arquivo seguro. Todos os indicadores estavam perfeitamente normais. Eu não tinha dano neurológico, nenhuma paranoia e zero sinais de depressão clínica. Era simplesmente uma mulher sob pressão, mas completamente e inteiramente lúcida. Ter aquele documento nas mãos me trouxe alívio, mas também uma tristeza sufocante. Eu tinha que provar cientificamente minha própria sanidade antes que alguém pudesse colar um rótulo de louca em mim. Quando voltei para casa naquela noite, Mateus estava me esperando na sala. Sobre a mesa de centro havia uma pilha de documentos. Marquei uma consulta com um especialista para a semana que vem, disse ele, com voz sem o calor anterior. Toda a papelada está pronta. Fiquei de pé diante dele. Eu havia imaginado esse exato cenário inúmeras vezes, mas vivenciá-lo na realidade enviou uma dor lancinante pelo meu peito. Então você está simplesmente tomando decisões sobre a minha vida por mim? Perguntei bem baixinho. Mateus me encarou. Só estou fazendo o que é melhor para você. Sorri. Dessa vez o sorriso não era mais uma máscara amigável, mas algo tão frio que me aterrorizou até a mim. Tudo bem, vamos esperar um pouco. Quando o dia chegar, vou com você. Mas o que você acha que é melhor pode não ser realmente o melhor. Mateus ficou surpreso por um segundo, mas recuperou rapidamente a compostura habitual. De repente, as palavras de Gabriela ecoaram na minha mente. Uma vez que você começar a revidar, não tem mais volta. Entendi completamente. O tabuleiro estava montado. Na semana seguinte, a atmosfera em casa ficou incrivelmente estranha. Mateus não demonstrava mais impaciência, mas sua guarda estava erguida. Cuidava de mim com uma atenção que faria qualquer um de fora pensar que eu era a mulher mais sortuda do mundo. De manhã, um copo de água morna esperava na mesinha de cabeceira. À noite, uma tigela de sopa quente estava pronta na mesa de jantar. Até ao descer as escadas, ele ficava bem atrás de mim, estendendo o braço como se temesse que eu tropeçasse. Você tem tido tonturas ultimamente. Precisamos ter cuidado, dizia. Eu assentia, interpretando a esposa obediente. Mas por dentro, sabia que a atenção dele não vinha do amor, mas de um medo paralisante de que eu pudesse escapar do controle dele. O dia da consulta chegou num piscar de olhos. Mateus havia escolhido uma clínica psiquiátrica privada altamente conceituada. Na noite anterior, ele dormiu bem cedo, mas eu fiquei acordada. No escuro, escutei a respiração ritmada dele. Suas inspirações e expirações eram mecânicas e perfeitamente reguladas como uma máquina. Pensei nos primeiros anos do nosso casamento passados exatamente nesse quarto, na época em que eu acreditava estar dormindo ao lado do homem mais seguro da minha vida. Se alguém tivesse me dito naquela época que Mateus seria quem me empurraria para o abismo, eu teria rido na cara da pessoa. Na manhã seguinte, Mateus me levou de carro. Mal falamos. Quando estacionou em frente à clínica, virou e segurou minha mão com força. Não tenha medo. Estou bem aqui com você. Olhei nos olhos dele. Naquele momento, meu coração tremeu levemente, não de emoção, mas de profunda tristeza. Aquele homem ainda conseguia dizer as mesmas palavras doces de antes, mas por trás delas havia uma conspiração de sangue frio. Eu confio em você, respondi. 3 palavras lentas e simples, mas senti a mão de Mateus enrijecer. Talvez ele mesmo tenha se surpreendido. O médico que vimos não era ninguém que eu já tivesse consultado antes. Mateus me levou ao consultório de um psiquiatra mais jovem, com aparência muito séria. Ele me fez uma enxurrada de perguntas sobre meu sono, minhas emoções, ataques de pânico, e se eu ouvia vozes estranhas. Respondi devagar, parecendo hesitante e moderada nas respostas. Às vezes dizia a verdade, outras vezes deliberadamente deixava vago. Sentado ao meu lado, Mateus interpretava o papel do marido profundamente preocupado, sempre pronto para intervir, adicionar detalhes ou corrigir minhas declarações. A consulta terminou com um agendamento de retorno e uma receita de medicamento leve contra a ansiedade.
A paciente apresenta sintomas de transtorno de ansiedade e insônia grave. Monitoramento próximo é necessário, disse o médico. Mateus manteve uma expressão sombria ao pegar a receita. Ela precisa ser internada para observação, doutor. O médico balançou a cabeça. Ainda não nesse estágio, mas a família precisa supervisioná-la rigorosamente. Não recomendo deixar a paciente sozinha por longos períodos. No caminho de volta, Mateus ficou completamente em silêncio. Depois de passar por um cruzamento movimentado, falou de repente: se isso piorar, acho que você deveria ser internada para cuidados hospitalares sob supervisão. Virei para olhar para ele. Ele não estava olhando para mim. Seus olhos estavam grudados na estrada. Sua voz era monótona, como se discutisse uma fusão corporativa. Ainda estou bem, disse. Mateus não respondeu. Naquela noite, Helena ligou novamente. Dessa vez, sua voz não era só preocupada. Carregava um tom de seriedade grave. Valentina, o Mateus me contou que você foi ao médico. Você realmente precisa de supervisão rigorosa? É só insônia, Helena. Helena suspirou. Não estou te culpando, querida, mas saúde não é brincadeira. Você é a esposa do Mateus, parte desta família. Se tem algo errado, temos que lidar direito. O Mateus está tão preocupado que não dorme à noites. Morde o lábio. Mateus era um mestre da manipulação. Não precisava dizer muito nem forçar agressivamente. Ele simplesmente montava o palco para que os outros me pressionassem voluntariamente em nome dele. Entendo, Helena. Vou seguir as ordens do médico, disse baixinho. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio no quarto. Antes, talvez sentisse culpa por causar preocupação aos outros. Agora, só via a rede se fechando ao meu redor com clareza cristalina. Júlia entrava nas conversas de Mateus mais uma vez. Ele mencionou que a família dela a havia transferido para outra instituição. A condição física dela é relativamente estável, mas mentalmente ainda está completamente instável. Escutei em silêncio. Júlia estava realmente doente ou estava agindo do mesmo jeito que ele? Eu me perguntava. Uma tarde, recebi uma mensagem curta de Gabriela. Cuidado. Alguém tem perguntado sobre seus prontuários médicos. Meu coração disparou. Liguei imediatamente para ela, mas Gabriela só disse: não posso falar muito. Cuidei disso do meu lado, mas você precisa ficar em alto alerta. Eles estão acelerando o cronograma. Entendi que Mateus me levar àquela clínica era só o passo 1 do plano acelerado dele. Naquela noite, fingi um ataque de pânico. Tremendo, aleguei que ouvia batidas invisíveis na porta. Disse que havia um estranho na casa me espionando. Mateus imediatamente me puxou para os braços, sussurrando palavras de conforto, mas notei que a preocupação nos olhos dele não era mais genuína. Estava misturada com algo parecido com expectativa ansiosa. Após meu episódio, Mateus ligou para o médico no meio da noite. Achou que eu estava dormindo e falou em tom baixo, mas captei cada palavra. Sim, os sintomas dela estão piorando rapidamente. Acho que precisamos preparar a papelada para a internação involuntária imediata. Virei de costas para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto, não porque estava magoada, mas porque o caminho à frente não era mais ambíguo. Estava pintado com clareza aterrorizante. As portas pesadas de uma ala psiquiátrica se fechando atrás de mim. Na manhã seguinte, Mateus chegou em casa com uma pasta cheia de documentos. Colocou na ilha da cozinha e falou devagar. Falei com a instituição com uma confirmação final do médico. Você pode ser internada imediatamente. Lá vão cuidar muito melhor de você. Olhei para ele com voz trêmula. E a minha empresa? Mateus sorriu. Não se preocupa. Eu cuido de tudo relacionado aos negócios. Aquelas palavras congelaram o sangue nas minhas veias. Cuidar de tudo. Para Mateus, minha vida não era nada além de um arquivo arrumadinho esperando para ser arquivado. Naquela noite liguei para minha mãe e menti, dizendo que precisava viajar a negócios por alguns dias. Não tive coragem de contar a verdade. Temia que, se ela soubesse, entrasse em pânico, corresse para cá e caísse direto na armadilha que Mateus havia montado. Antes de dormir, Mateus colocou um comprimido para dormir na minha mão. Toma isso para ter uma boa noite de descanso. Peguei o comprimido, encarei por um momento e engoli. Mas no segundo em que ele virou as costas, fui quietamente ao banheiro e cuspi. Não dormi um segundo aquela noite. Fiquei sentada apoiada na cabeceira, encarando Mateus dormindo profundamente ao meu lado.
O rosto dormindo dele parecia o de um marido gentil, pacífico e devotado. Onde se escondia o verdadeiro eu dele? Me perguntava. Por baixo daquela fachada quente ou dentro dos papéis de internação que ele mantinha trancados na gaveta? Logo antes do amanhecer, recebi uma mensagem de Gabriela. Você precisa de prova concreta. Estamos ficando sem tempo. Apertei o celular com força. Pela primeira vez em dias, senti uma mistura estranha de terror e resolução aterrorizante. Se hesitasse, aquelas portas de manicômio se trancariam firme, mas se me movesse rápido demais, tudo poderia ser arruinado. Tinha que escolher o momento perfeito, e aquele momento estava quase chegando. Na manhã seguinte, Mateus acordou bem cedo. Se arrumou meticulosamente, como se preparasse para uma grande reunião de diretoria. Ainda assim, ficava me olhando como se temesse que eu pudesse desaparecer no ar. Fiquei deitada virada para a parede, ainda fingindo exaustão. Quando ele se inclinou e colocou a mão no meu ombro, estremeci levemente, só o suficiente para ele notar. Ainda exausta, a voz era suave. Estou um pouco tonta, disse fracamente. Mateus não desconfiou de nada. Na verdade, parecia impaciente. Chamou a empregada, deu uma lista de instruções e depois se virou para mim. Preciso me encontrar com meu advogado hoje. Você descansa em casa. Me liga se precisar de alguma coisa. Assenti obedientemente, como sempre, mas no segundo em que a porta da frente se fechou, pulei da cama. Meu coração disparava. Era uma das poucas vezes que Mateus saía de casa após dias de vigilância rigorosa. Sabia que minha janela de tempo era incrivelmente estreita. Liguei para Gabriela imediatamente. Minha voz tremia de tensão. Gabriela, o Mateus vai se encontrar com o advogado hoje. Acho que é para finalizar os papéis de internação e procuração sobre meus bens. Gabriela ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar com firmeza. Você precisa garantir pelo menos uma prova direta. Um laudo médico não basta mais. Morde o lábio. Prova direta. Só havia uma pessoa que poderia fornecer aquilo. Júlia, a única pessoa que era simultaneamente vítima e cúmplice. Naquela tarde, usando o cansaço como desculpa, mandei a empregada embora, pedindo que só trouxesse o jantar para o quarto mais tarde. Peguei um chip pré-pago que havia escondido em uma gaveta, coloquei em um celular antigo descartável e usei como minha linha secreta. Ainda tinha o número de Júlia. Ela havia me ligado algumas vezes no passado, com um tom oscilando entre desafiador e excessivamente bajulador. Mandei uma mensagem curta. Sei de tudo. Se quiser sair limpa, temos coisas para discutir. Quase 30 minutos depois, Júlia respondeu com uma linha. Não tente nada louco. Não tenho nada a ver com isso. Respirei fundo e digitei de volta. Você está grávida do filho do Mateus. O hospital anterior não tem mais seus prontuários no sistema. Dessa vez ela demorou muito mais para responder. A mensagem finalmente chegou perto das 21h. O que você quer? Sabia que havia acertado o ponto fraco dela. Disse para ela me encontrar em um pequeno e discreto boteco na periferia da cidade. Mateus havia mentido sobre uma reunião tarde, então sabia que não notaria minha ausência. Havia calculado tudo. Se Mateus voltasse cedo, só sairia pelos fundos do boteco e correria para casa. Quando cheguei ao boteco, escolhi o reservado mais discreto no fundo. Minhas mãos estavam congelando, minhas costas encharcadas de suor. Júlia chegou quase 30 minutos atrasada, usando um chapéu de aba larga e máscara no rosto. Estava magra, mas a barriga de grávida aparecia claramente. Sentou de frente para mim, com os olhos correndo nervosamente ao redor. Por que me trouxe aqui? Perguntou bruscamente. Olhei direto nos olhos dela e fui direto ao ponto. Você fingiu um ataque de pânico no escritório e depois convenientemente sumiu da rede hospitalar. Achou mesmo que eu não sabia de nada? Júlia empalideceu. Mordeu o lábio, ficou em silêncio por alguns segundos, depois soltou uma risada amarga. Você é quem está realmente doente. Mesmo que eu tenha fingido, não tem absolutamente nada a ver com você. Coloquei meu celular na mesa e dei play em uma gravação de áudio de Mateus, dando instruções a ela por telefone. Alexandre, um investigador particular e velho amigo da família, havia ajudado a recuperar de um grampo colocado no carro de Mateus. A voz de Mateus saiu alta e clara. Faz um show convincente. Depois que passarmos por isso, cuido de você e do nosso filho. Júlia congelou.
Eu conseguia ver claramente as mãos dela tremendo. Não achei que você teria coragem suficiente, disse devagar, de saber exatamente o que tinha no suco que ele te deu. Júlia baixou a cabeça, tremendo da cabeça aos pés. Depois de um tempo, desabou, chorando, com voz entrecortada. Não tive escolha. Estava afogada em dívidas. Os agiotas me encurralaram. Mateus prometeu que se eu fizesse um favor para ele, pagaria minhas dívidas e garantiria uma vida confortável para mim. Achei que ele só queria te assustar. Nunca pensei que realmente fosse levar adiante. Apertei os punhos debaixo da mesa. Meu peito apertou. E você sabia exatamente que tipo de droga era? Pressionei. Júlia balançou a cabeça freneticamente, soluçando. Só sabia que era algo que causaria dano neurológico de longo prazo e eventualmente te deixaria louca. No início, ele me fez beber uma dosagem mínima de verdade, só para eu sentir o efeito de leve. Depois, para o dia da minha atuação no escritório, trocou para um placebo inofensivo. Fechei os olhos. A última peça do quebra-cabeça se encaixou. Júlia, não me importa se você realmente ama o Mateus ou não, disse, abrindo os olhos para encará-la. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara. Se eu for trancada em uma ala psiquiátrica, nem você nem a criança na sua barriga estarão seguras. Uma vez que Mateus conseguir o que quer, vai te jogar fora. Júlia ficou horrorizada. Envolveu os braços na barriga e chorou mais forte. Então o que eu devo fazer? Olhei para ela por muito tempo, depois falei baixinho. Se você testemunhar para mim, protejo você e seu filho. Se ficar em silêncio, garanto que vai levar a culpa por tudo isso completamente sozinha. Júlia parou de chorar. Assentiu, com os olhos cheios de terror e desespero absoluto. Ativei o gravador de voz no celular e deslizei para o centro da mesa. Começa do início. Me conta tudo. Entre soluços engasgados, Júlia contou tudo. Como conheceu Mateus? Como ele a instruiu a fingir o colapso no escritório? Como foi contrabandeada para fora do hospital por canais não oficiais? Cada palavra que ela falou cravou no meu coração. Quando terminou, parei a gravação. Não havia sensação de vitória, só um frio paralisante e entorpecente. Você vai destruir nós duas? Perguntou ela, tremendo. Levantei com compostura aterrorizante. Se você estiver do meu lado, a única pessoa que vou destruir é ele. No caminho de volta, o céu escureceu, ameaçando temporal. No carro, com mãos trêmulas, reproduzi a gravação várias vezes. Essa era a peça final de que eu precisava. Quando cheguei em casa, Mateus já estava lá. Estava sentado na sala. Parecia exausto, mas havia um brilho maníaco estranho nos olhos. Onde você foi? Perguntou. Fingui confusão. Só saí para tomar um ar. Estava me sentindo sufocada aqui. Mateus me encarou intensamente por alguns segundos, depois sorriu. Você vai ser internada amanhã. De agora em diante, não tem permissão para sair sozinha. Dei um leve aceno. Meu coração martelava. Amanhã era o dia em que Mateus planejava me trancar atrás de uma porta sem saída. Deitada ao lado dele naquela noite, senti uma tempestade rugindo dentro de mim. O celular com a confissão de Júlia estava guardado bem debaixo do meu travesseiro. Sabia que tinha exatamente um dia para pavimentar meu caminho para a liberdade. Fugir ou ser enterrada para sempre sob a identidade de paciente psiquiátrica. Mal dormi. Mateus havia passado um braço sobre minha barriga, um gesto íntimo de um marido que um dia amou a esposa. Mas agora, o toque dele só fazia minha pele se arrepiar. Fiquei imóvel no escuro com os olhos abertos, escutando a respiração dele e sentindo seus leves movimentos como se contasse o tempo que me restava. Antes do amanhecer, Mateus acordou antes de mim. Andou quietamente, mas eu sentia os passos. Com os olhos semicerrados, observei ele ficar ao lado da cama, me encarando por muito tempo. O olhar dele não era mais preocupado, era calmamente aterrorizante, como alguém contemplando uma tarefa que finalmente estava prestes a terminar. Dorme bem, sussurrou gentilmente. Não respondi. Assim que a porta se fechou, permiti que um suspiro profundo escapasse. Sabia que hoje era o dia do acerto de contas. Se eu deixasse Mateus executar o plano e me levar para aquele hospital, nunca mais sairia com meus próprios pés. Mandei uma mensagem rápida para Gabriela. Como combinamos, tudo pronto, vão me levar hoje. Menos de um minuto depois, Gabriela me ligou. Sua voz era firme e composta. Alexandre e eu estamos indo para sua casa agora.
Alexandre era um velho amigo do meu falecido pai, agora trabalhando como investigador particular com contatos profundos no departamento de polícia. Meu pai havia contado com a ajuda dele para questões corporativas no passado. Nunca imaginei que um dia dependeria dele para escapar do meu próprio casamento. Às 9, Mateus voltou. Estava vestido com um terno escuro impecável, parecendo que ia a uma grande cerimônia corporativa. Na mão a pasta grossa. "O carro está esperando", disse com tom gentil, mas intransigente. Sentei na beira da cama fingindo estar aterrorizada. "Estou com medo, Mateus." Mateus se aproximou, pegando minhas mãos com aparência de ternura extrema. "É só por alguns dias. Assim que você melhorar, venho te buscar." Assenti e me levantei incrivelmente devagar. Tinha apenas um pensamento na cabeça: ganhar tempo. Cada segundo contava. Quando entramos na sala, Mateus congelou. Gabriela estava sentada no sofá. Ao lado dela estava Alexandre. Minha sogra Helena também estava lá, parecendo profundamente preocupada. Mateus parou abruptamente, mas recuperou rapidamente a fachada. "Gabriela, o que traz vocês todos aqui tão cedo?" Gabriela se levantou, com um sorriso frio no rosto. "Vim levar ela para uma segunda opinião. Tem algumas coisas que preciso confirmar." Mateus olhou para mim, com um flash de alerta alto nos olhos. "Já cuidei de todos os arranjos. Não precisa incomodar mais ninguém." Naquele momento, Alexandre interveio, com voz pesada e autoritária. "Mateus, tenho algumas perguntas para você sobre sua ex-secretária, Júlia." O ar na sala virou gelo. Mateus franziu ligeiramente a testa, mas manteve o tom estável. "Júlia é só uma ex-funcionária que pediu demissão por doença. O que isso tem a ver com o que está acontecendo hoje?" Gabriela colocou o celular na mesa de centro e deu play. A voz chorosa e rouca de Júlia preencheu o silêncio. Cada palavra sobre as drogas falsas, o suborno, o dinheiro, o grande plano de Mateus, toda a confissão, cada detalhe classificado foi exposto. Helena estava segurando uma xícara de chá. Suas mãos começaram a tremer violentamente, derramando chá quente pela mesa. Ela encarou Mateus com lábios trêmulos. "Mateus, isso tudo é verdade?" Mateus ficou congelado por vários segundos. Depois riu. Foi uma risada seca e oca. "Essa gravação pode ser facilmente fabricada. Quem sabe quem forçou a Júlia a dizer coisas tão ridículas?" Dei um passo à frente. Meu coração batia como um tambor. "Então, e quanto a isto?" Tirei meu próprio celular e reproduzi o áudio daquela noite no carro dele. A voz de Mateus soou inconfundível. "Deixa ela testar primeiro. Este é um placebo inofensivo. O outro é o que precisa enlouquecer." A sala parecia estar desabando. O rosto de Helena perdeu toda a cor. Ela cambaleou e quase desabou. Gabriela correu para apoiar. Lá, Helena encarou Mateus com voz falhando. "É verdade? Você realmente tentou destruir sua própria esposa?" Mateus cerrou os punhos, veias saltando na testa. Alexandre abriu a maleta, tirando uma pasta e uma cópia dos laudos de laboratório. "Estes são os relatórios toxicológicos de uma amostra de cabelo da Júlia. Contém traços da mesma neurotoxina alucinógena encontrada nas amostras de suco que Valentina forneceu. E já falei com a instituição duvidosa que gerenciou a transferência dela fora dos registros. A pessoa que assinou é um parceiro de negócios muito próximo seu." Mateus encarou os documentos. Sua expressão finalmente se quebrou. Pela primeira vez, vi ele verdadeiramente em pânico. "Mateus, diz alguma coisa", soluçou Helena. "Você ao menos percebe o que fez? Está destruindo sua própria esposa." Mateus olhou para a mãe, depois para mim. Por uma fração de segundo, um lampejo de arrependimento cruzou seus olhos, mas desapareceu instantaneamente, substituído por teimosia desafiadora. "E daí?" Cuspiu, soltando uma risada amarga. Ela sabia demais. Não podia deixar ela continuar no meu caminho. Aquelas palavras torceram no meu peito como uma faca, não porque estava surpresa, mas porque finalmente ouvi a verdade direto da boca dele. Helena uivou. "Meu Deus, você estava interpretando um papel na minha frente esse tempo todo, Mateus." Ele não respondeu, virou as costas para nós. Gabriela deu um passo à frente, com voz calma, mas resoluta. "As provas são esmagadoras, Mateus. Se continuar negando, a única pessoa que vai cair é você." Mateus olhou para todos nós por um longo momento. A luz saiu dos olhos dele como um homem que percebeu que todas as rotas de fuga haviam sido cortadas. Finalmente, soltou um longo suspiro.
Tudo bem, eu perdi, mas vocês realmente acham que ganharam? Disse, trancando os olhos nos meus. Acham que podem simplesmente seguir em frente e viver em paz? Encarei de volta. Pela primeira vez em todo esse calvário, não senti medo. Só preciso viver como um ser humano inteiro, não como a louca no seu roteiro distorcido. Lá fora, o som das sirenes da polícia ficou mais alto. Mateus estremeceu. Alexandre havia chamado em segredo. Helena cobriu o rosto, chorando histericamente. Gabriela apertou minha mão com força. A mão dela estava quente, mas tremendo. Fiquei perfeitamente imóvel, observando os policiais entrarem e colocarem Mateus algemado. Não senti alegria, só um vazio estranho e oco. No dia em que escolhemos nos casar, nunca imaginei que nossa separação seria assim. Eles o levaram para a viatura. Antes de entrar, ele se virou e me olhou uma última vez. Nos olhos dele, vi não só ódio, mas uma derrota humilhante e esmagadora. A viatura desapareceu além dos portões da garagem. Fiquei imóvel no quintal da frente. O vento mordia minha pele. Helena desabou atrás de mim. Virei e a ajudei a se levantar, com o coração doendo. Sabia que minha batalha estava apenas na metade. As consequências legais e o que quer que acontecesse com Júlia ainda me esperavam. Depois que Mateus foi levado, a casa que compartilhávamos parecia incrivelmente vazia. Tudo estava exatamente igual. O sofá onde ele costumava sentar, o copo de leite que ele me entregava toda noite, até o cheiro fraco de colônia dele persistindo no armário. Mas o homem que um dia foi meu marido tinha ido embora. Helena sentou em uma cadeira, com olhos vazios. Suas mãos estavam apertadas firmemente contra o peito, como se temesse que o coração pudesse pular para fora da garganta. Ela chorava silenciosamente, os ombros tremendo com soluços engasgados. Ajoelhei diante dela e peguei suas mãos geladas e trêmulas. Helena, me desculpa tanto. Ela me olhou com olhos vermelhos e inchados. Você não tem absolutamente nada para se desculpar. Isso é culpa do Mateus. Ele destruiu a própria vida. Sua voz falhou na última palavra. De repente, nos olhos dessa mulher, vi não só a agonia de uma mãe que perdeu o filho, mas o arrependimento devastador de não ter visto ele escorregar para a escuridão. Gabriela ficou ao meu lado a tarde inteira. Ajudou Helena a ir para o quarto de hóspedes, deu um sedativo leve e fez uma tigela de canja quente. Helena mal comeu, só tomou alguns goles do caldo e continuou chorando. De vez em quando apertava minha mão e suplicava. Ele cometeu um erro terrível, Valentina. Mas não importa o quê, ele é seu marido. O que você vai fazer agora? Eu não conseguia responder porque honestamente não sabia. 3 dias depois, fui chamada para dar meu depoimento oficial. O testemunho completo, Júlia, as gravações, os laudos toxicológicos, os documentos de transferência ilegal, tudo foi colocado na mesa como peças de uma vida despida sem lugar para esconder. Júlia também estava lá. Sentou no canto da sala. Estava magra, com a barriga protuberante, o rosto mortalmente pálido. Quando nossos olhos se encontraram, ela imediatamente baixou o olhar. Pediu desculpas repetidamente como uma criança aterrorizada, se agarrando ao último fiapo de esperança. Valentina, não tenho mais ninguém. O Mateus está na cadeia e os agiotas estão me caçando. Olhei para Júlia com sentimentos complicados. Não conseguia perdoá-la, mas também não conseguia ser implacável o suficiente para abandonar uma mulher grávida, aterrorizada e desesperada. Conta toda a verdade para a polícia. Deixa a lei decidir seu destino. Quanto ao seu filho, se necessário, ajudo como puder, disse a ela. Júlia enterrou o rosto nas mãos, lágrimas pingando no chão. Não mereço sua ajuda, Valentina. Não estou te ajudando porque você merece. Estou fazendo porque o bebê é inocente, respondi. Era o cansaço de alguém que havia acabado de caminhar pela lâmina da navalha entre vida e morte. Fui para casa, me joguei na cama e fiquei encarando o teto branco por horas. Naquela noite, Helena entrou no meu quarto e sentou silenciosamente na beira da cama. Você odeia ele muito? Perguntou baixinho. Fiquei em silêncio por um momento antes de responder. No começo, sim. Odiava tanto. Queria apagar todos os anos que passamos juntos. Mas agora, só sinto dor. Helena chorou. Eu dei à luz ele. Criei ele. E não consigo acreditar. Não consigo acreditar que criei um monstro. Peguei a mão dela e apertei suavemente. A mulher sentada à minha frente
Não era mais minha sogra. Era só uma mãe que havia perdido o filho da maneira mais agonizante imaginável. Uma semana depois, meu advogado veio para cuidar dos bens e do processo de divórcio. Mateus havia sido indiciado e todos os nossos bens conjuntos estavam congelados pendentes da investigação. Assinei os papéis do divórcio com um entorpecimento estranho, sem lágrimas, sem tremor, só o luto profundo de segurar algo estilhaçado nas mãos, sabendo que estava irremediavelmente destruído. Enquanto assinava, Helena ficou ao meu lado, com os lábios apertados. Quando terminei, ela falou de repente: "Você deve ficar com esta casa. Não quero nada. Não tenho cara de brigar com você por um centavo." Balancei a cabeça. "São bens conjuntos. Não vou pegar nada que não seja meu por direito. E Helena, mesmo que eu não seja mais esposa do Mateus, sempre serei sua nora." Ela apertou minhas mãos e soluçou, parecendo uma mãe que havia acabado de perder a própria filha. Júlia conseguiu fiança por causa da gravidez, mas ficou sob vigilância rigorosa. Veio me ver uma última vez. Estava ainda mais magra, com os olhos ainda carregando aquele olhar aterrorizado. Mas a falsidade havia sumido. "Depois que eu der à luz, vou me mudar para fora do estado. Não tenho coragem de ficar aqui", disse. "Você ainda me guarda rancor?" Olhei para ela e respondi devagar. No dia em que decidiu fazer o que fez, deveria ter considerado as consequências. Mas estamos no fim da estrada agora, e não quero mais carregar esse rancor. De agora em diante, viva uma vida honesta. Considere isso sua forma de pagar a dívida consigo mesma. Júlia enterrou o rosto nas mãos, chorando silenciosamente. Um mês depois, me mudei da casa. Não tinha forças para continuar vivendo em um lugar que um dia foi lar, mas agora estava cheio de memórias fantasmagóricas. Gabriela me ajudou a encontrar um pequeno apartamento perto do hospital. Helena não voltou para a cidade natal. Queria ficar na cidade para me acompanhar e esperar notícias do julgamento de Mateus. Na minha primeira noite no novo apartamento, fiquei na varanda por muito tempo, observando o rio de faróis no trânsito da cidade abaixo, sentindo o vento frio. Pela primeira vez, senti a palavra liberdade com clareza absoluta. Liberdade, mas também solidão profunda. Por várias noites, ainda acordava em pânico, sonhando com suco dourado, gritos de Júlia e o olhar gelado e morto de Mateus. Mas toda vez que acordava, lembrava a mim mesma. Acabou. As cicatrizes permanecem, mas eu sobrevivi. Uma tarde, enquanto estava no trabalho, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Só uma linha. "Acha que ganhou." Um calafrio percorreu meu corpo. Não precisava ver nome para saber de quem era. Gabriela viu meu rosto pálido e perguntou preocupada: "Mateus?" Assenti, sentindo uma ansiedade indizível crescendo no peito. Sabia que mesmo com Mateus trancado atrás das grades, o laço de ódio entre nós não estava totalmente cortado. Também entendia que minha vida dali para frente não seria tão pacífica quanto antes. Mas dessa vez, eu não era mais a mulher ingênua esperando ser levada para o abate. Havia aprendido a me firmar no olho da tempestade. A mensagem de Mateus me assombrou a noite toda. Sabia que ele estava em detenção preventiva, mas não conseguia deixar de imaginar se ainda tinha gente operando do lado de fora. Os laços não cortados faziam o frágil pedaço de paz que eu havia encontrado balançar violentamente. Gabriela imediatamente me instou a notificar Alexandre. Na manhã seguinte, levei meu celular para a delegacia. Alexandre inspecionou e fez uma careta. "Isso não é texto de celular contrabandeado comum. Ele tem alguém de dentro facilitando as comunicações. Você precisa ficar muito mais vigilante de agora em diante." Assenti. O que eu sentia não era mais só medo, mas uma hiperconsciência fria e calculista. Sabia que um homem que tentou destruir a esposa para tomar tudo não aceitaria derrota tão facilmente. Nos dias seguintes, alterei completamente minha rotina. Ia trabalhar em horários diferentes. Voltava cedo e nunca saía sozinha à noite. Gabriela frequentemente dormia na minha casa. Helena também se mudou para o meu novo apartamento, ocupando o quarto de hóspedes. Ela não dizia muito, mas toda manhã acordava cedo para cozinhar um café da manhã quente. A mulher que um dia viveu em um bairro nobre da cidade agora silenciosamente cuidava da nora, assim como um dia cuidou do filho. Uma tarde, enquanto nós duas descascávamos frutas, Helena falou baixinho: "Fui visitá-lo." Minha mão parou. "Como ele está?" Ela suspirou.
Emagreceu, mas os olhos ainda estão tão afiados. Perguntou de você. Perguntou se você estava vivendo em paz. Não soube o que dizer. Fiquei em silêncio. No fundo, senti um estranho aperto. Independentemente de tudo, Mateus um dia foi meu marido. Houve anos em que ele realmente me amou, ou pelo menos anos em que acreditei que sim. Só disse a ele que você estava bem. Não queria que ele ficasse obcecado com você, continuou ela, com voz embargada. Mas antes de eu sair, ele me olhou direto e disse só uma coisa. Ela apertou o tecido da blusa. Ela não vai durar muito. Uma dor aguda atravessou meu peito. Sabia que Mateus não havia me soltado. Naquela noite, apaguei as luzes para dormir. Bem naquele momento, a campainha tocou. No silêncio mortal do apartamento, o som foi penetrante e aterrorizante. Gabriela acordou sobressaltada e segurou minha mão. Helena também acordou em pânico. Quem é a esta hora? Sussurrou, tremendo. Olhei pelo olho mágico. Do lado de fora estava um estranho usando o boné puxado para baixo, cabeça baixa. Sinalizei para Gabriela não abrir a porta. O homem esperou um momento. Depois bateu mais forte. Entrega, senhora. Não respondi. Alguns minutos depois ele foi embora. Pelo app da câmera de segurança do prédio, observei ele deixar um envelope pardo no capacho e se apressar. Gabriela chamou a segurança do prédio. Quando os guardas trouxeram o envelope, havia só uma coisa dentro. Uma fotografia. Era uma foto do nosso dia de casamento. Meu rosto havia sido violentamente riscado com caneta vermelha. A tinta cravada no papel como marcas de garras. Atrás estava escrito: "Não acabou." Helena viu a foto, apertou o peito e começou a hiperventilar. Gabriela correu e administrou um sedativo. Fiquei congelada como uma estátua. O terror ainda estava lá, mas dessa vez misturado com raiva branca incandescente. Liguei para Alexandre imediatamente. Ele veio naquela noite e levou o envelope como evidência. Olhou para mim por muito tempo e disse: "Se prepare. Um animal encurralado nem sempre desiste. Alguns ficam bem mais imprudentes do que você poderia imaginar." Assenti. Entendia isso melhor que ninguém. Alguns dias depois, Júlia deu à luz um menino. A notícia chegou em uma manhã de chuva torrencial. Recebi com o coração pesado. Uma nova vida havia sido trazida ao mundo, mas já carregava os pecados sombrios dos adultos. Recebi uma mensagem de Júlia. Ele chegou. Um menino saudável. Obrigada por tudo. Não respondi. Nas circunstâncias não sabia o que dizer. Naquela noite tive um sonho. Estava em um longo corredor escuro. Mateus estava atrás de uma porta de ferro pesada. Olhou para mim, sorriu seu sorriso gentil e disse: "Espera por mim." Acordei em suor frio. Lá fora, a chuva ainda caía. Cada gota parecia um martelo batendo no meu peito. Na manhã seguinte, enquanto lavava o rosto, meu celular tocou. Era a penitenciária estadual. Uma voz masculina rouca falou: "Mateus está solicitando uma visita com você. Diz que é sobre um assunto diretamente relacionado ao caso dele." Minhas mãos tremeram. Ao meu lado, Gabriela me encarou sem piscar. "Não vou te dizer se deve ir ou não, mas se for, precisa estar mentalmente preparada. Um homem como ele nunca fala sem motivo." Fiquei em silêncio por muito tempo. Finalmente, assenti. Naquela tarde, dirigi até a prisão. O caminho até a entrada de visitas era frio e ecoante. Através do plexiglass grosso, vi Mateus. Ele parecia ainda mais emaciado, mas os olhos ainda eram escuros e penetrantes. Quando me viu, seus lábios se curvaram em um sorriso torcido e bizarro. "Ainda viva e chutando, hein?" Olhei para ele calmamente. "Se você queria se desculpar, não precisava me arrastar até aqui." Mateus soltou uma risada baixa. "Desculpar? Achou mesmo que te chamei aqui só para pedir desculpas?" Ele se aproximou do vidro e baixou a voz. "Só queria te dizer uma coisa. O que você viu, o que acha que ganhou, é só arranhar a superfície. Tem coisas neste mundo que o martelo de um juiz não resolve." Meu coração disparava, mas me recusei a demonstrar. "Está me ameaçando?" Mateus me encarou, com os olhos ficando negros como breu. "Estou te avisando para ficar de olho nas pessoas em quem confia, especialmente na Gabriela." As palavras me atingiram como um picador de gelo. Fiquei atordoada, mas mantive a voz perfeitamente firme. "Você não tem mais o direito de falar de ninguém na minha vida." Mateus riu alto, o som ecoando pela sala de visitas vazia. "O dia vai chegar em que você vai entender,
e quando esse dia chegar, vai sentir falta de mim. Levantei sem dizer mais uma palavra. Não podia deixar ele me ver chorar. Para aquele homem, cada lágrima que eu derramasse era uma vitória. Quando saí da prisão, fiquei em frente aos portões de ferro frios por muito tempo, respirando fundo o ar gelado. As palavras de Mateus ecoavam na minha cabeça. Fique de olho nas pessoas em quem confia, especialmente na Gabriela. Eu não queria acreditar, mas ele havia plantado a semente da dúvida e sabia que a tempestade estava longe de acabar. À volta da prisão parecia que eu carregava pedregulhos na cabeça. Fique de olho nas pessoas em quem confia, especialmente na Gabriela. Recusei-me a acreditar. Nos meus dias mais sombrios, Gabriela foi meu pilar absoluto de força. A que segurou minha mão durante os ataques de pânico. A que me puxou da armadilha de Mateus. Mas também não conseguia descartar completamente as palavras de um homem como ele. Quando cheguei em casa, Gabriela estava na cozinha fazendo o jantar. O cheiro de caldo de galinha quente e ervas enchia o apartamento de calor. Ao me ver, virou e sorriu. Bem-vinda de volta. Como foi a visita? Olhei para ela e, por uma fração de segundo, senti como se estivesse olhando para uma completa estranha. Mas foi só uma fração de segundo. Depois o rosto familiar voltou. Ele só disse coisas incrivelmente desagradáveis. Respondi, evitando o olhar dela. Gabriela colocou uma tigela de sopa quente na mesa e puxou uma cadeira para mim. Homens como ele, quanto mais fracassam, mais falam bobagens para bagunçar sua cabeça. Não deixa isso te afetar. Assenti, mas minha mente estava em turbulência absoluta. Naquela noite, fingi ir dormir cedo. Assim que confirmei que Gabriela havia ido para o próprio quarto, levantei silenciosamente e liguei o celular descartável que usava para comunicações secretas. Revisei todas as mensagens e registros de chamadas dos últimos meses. No fim, não encontrei nada abertamente suspeito sobre Gabriela. Havia só algumas chamadas muito breves para um número desconhecido, na maioria tarde da noite e muito infrequentes. Não tive coragem de tirar conclusões precipitadas. Então só guardei na mente. Alguns dias depois, Alexandre ligou. Preciso que venha complementar seu depoimento. Temos alguns novos detalhes sobre a transferência ilegal de Júlia do hospital. Fui à delegacia na manhã seguinte. Júlia também estava lá. Tendo acabado de dar à luz, parecia incrivelmente frágil, o rosto abatido e marcado. Ao me ver, baixou a cabeça. Durante aquela sessão, descobri algo crucial. Além de Mateus, havia um intermediário que fazia a ponte entre ele e a rede médica do mercado negro. Essa pessoa usava um celular pré-pago e se comunicava com extrema cautela. A polícia ainda não havia identificado. Ao sair, Júlia me parou, com voz rouca. Valentina, na noite antes de eu dar à luz, uma mulher me ligou. Perguntou se eu ainda tinha as gravações do Mateus. Meu coração martelou. Uma mulher? Você conhece ela? Júlia balançou a cabeça. Não, mas a voz dela era completamente calma. Disse para eu não entregar nada para a polícia, senão o futuro do meu filho não estaria seguro. Congelei. Era uma ameaça altamente sofisticada. O que você disse para ela? Perguntei. Júlia estremeceu. Desliguei imediatamente e troquei de número. Saí da delegacia carregando uma ansiedade que se cristalizava em terror absoluto. Mateus estava atrás das grades sob vigilância rigorosa. Então, quem era essa mulher? Como ela sabia das gravações? E por que mirar diretamente na criança? Quando cheguei em casa naquela noite, Gabriela não estava. Helena me disse que ela havia sido chamada para um plantão de emergência no hospital. Assenti, mas um sentimento vago e ominoso me invadiu. Entrei no quarto de Gabriela. Tudo estava perfeitamente arrumado como sempre. O jaleco branco pendurado na porta e vários livros de medicina na mesinha de cabeceira. Eu não queria ser uma pessoa paranoica, mas quase por puro instinto, minha mão se estendeu e abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Dentro, vi um celular secundário, não o que Gabriela usava normalmente. Peguei. Não tinha senha. Um segundo depois, chequei os registros de chamadas recentes. O contato estava salvo sob um símbolo bizarro. Senti o estômago cair em um poço sem fundo. Não tive coragem de abrir as mensagens. Coloquei o celular exatamente onde estava e fechei a gaveta como se nada tivesse acontecido. Meu corpo inteiro tremia. Na minha mente, duas imagens se sobrepunham.
Mateus sorrindo friamente atrás do vidro da prisão e Gabriela de pé na minha cozinha fazendo sopa quente para mim. Gabriela chegou muito tarde naquela noite. Parecia exausta. No segundo em que entrou, desabou no sofá. Foi um código azul insano, suspirou. Interpretei perfeitamente normal, entregando um copo de água. Você deve estar exausta. Gabriela sorriu e acariciou minha cabeça como sempre fazia um pouco, mas ao te ver me sinto melhor. Aquele gesto carinhoso fez minha pele se arrepiar, não porque era estranho, mas porque era íntimo demais. Íntimo demais para eu conseguir distinguir o que era real e o que era mentira. Alguns dias depois, recebi o aviso oficial de que o julgamento de Mateus estava marcado para o mês seguinte. Compartilhei a notícia com Helena. Ao ouvir, ela caminhou silenciosamente até uma foto emoldurada do falecido marido na lareira e acendeu uma pequena vela memorial. Enquanto lágrimas rolavam por suas bochechas, sussurrou: "Se seu pai soubesse disso do outro lado, como ficaria decepcionado com você, Mateus?" Não disse uma palavra. Sabia que o julgamento que se aproximava não era só a conclusão legal para Mateus, mas o enterro definitivo do casamento em que um dia acreditei. Naquela noite, uma mensagem de número desconhecido apareceu no meu celular. "Quer saber a verdade sobre Gabriela?" Antes que eu pudesse responder, uma segunda mensagem chegou. "15 amanhã. O café de sempre perto do hospital. Venha sozinha." Encarei a tela, sentindo o pulso latejar no pescoço. Sabia que estava de pé em frente a uma nova porta. Atrás dela, ou uma verdade que me destruiria esperava, ou outra armadilha ainda mais implacável. Na manhã seguinte, menti para Gabriela, dizendo que precisava me encontrar com meu advogado de divórcio. Ela me olhou por uma fração de segundo, depois assentiu. "Tome cuidado por aí." Cheguei ao café no horário. Era o mesmo lugar pequeno e tranquilo de sempre. Escolhi uma mesa junto à janela. Exatamente às 15, uma mulher entrou. Usava chapéu de aba larga e óculos escuros grandes que cobriam a maior parte do rosto. Sentou de frente para mim e tirou os óculos. Era a ex-esposa de Alexandre. Senti como se alguém tivesse violentamente agarrado meu coração. A mulher me olhou com um sorriso amargo. Trabalhei anos no mesmo hospital que a Gabriela, antes de me separar do Alexandre. Ainda tenho contatos lá dentro, e uma amiga me contou algo que não consegui ignorar. Mateus não estava jogando esse jogo sozinho, Valentina, e Gabriela não é tão inocente quanto você pensa. Demorei vários segundos para encontrar minha voz. "O que você quer dizer?" A mulher baixou a voz. "Gabriela foi a primeira pessoa a detectar a anomalia na sua amostra de suco, mas foi também quem reteve uma porção daquela amostra e deliberadamente escolheu não entregar tudo para a polícia. Fiquei sentada congelada, rígida como uma tábua. Isso é impossível." Ela inclinou a cabeça, com um olhar cheio de implicação. "Pense bem, uma médica tão brilhante como Gabriela, se fosse completamente inocente, por que vários detalhes cruciais deste caso ainda estão medicamente obscuros nos arquivos do Ministério Público até hoje?" Fiquei paralisada em silêncio. Um zumbido começou nos meus ouvidos como se todo o barulho ambiente do café tivesse sido sugado para o vácuo. A mulher se levantou. "A verdade nunca é fácil de engolir. Você deveria se perguntar quem realmente se beneficiou mais de todo esse calvário." Ela saiu, me deixando completamente sozinha no café vazio, sentindo como se meu peito tivesse sido rasgado. Na minha mente, o rosto de Gabriela surgiu com cruel clareza agonizante, a mão dela descansando na minha, o abraço quando eu estava destruída, a voz tranquilizadora nas noites em que era consumida pelo desespero. Se o que aquela mulher disse era verdade, quão colossalmente cega eu havia sido para as pessoas ao meu redor. Peguei meu celular e encarei o nome de Gabriela nos contatos. De repente, percebi que esse jogo talvez nunca tivesse sido só entre Mateus e eu, e a pessoa fazendo os movimentos finais no tabuleiro talvez estivesse muito mais perto do que eu jamais imaginara. Saí do café como um robô. O céu da tarde estava nublado e cinza, o vento gelado chicoteando minhas orelhas, mas não senti absolutamente nada. As palavras da mulher ecoavam pesadamente e dolorosamente no meu crânio. Gabriela reteve uma porção da amostra. Deliberadamente escolheu não entregar para a polícia. Não queria acreditar. Não tinha coragem de acreditar porque, se fosse verdade, significava que, enquanto eu achava que estava sendo resgatada,
Na verdade, estava sendo guiada por outro labirinto muito mais sofisticado. Já estava escuro quando cheguei em casa. Gabriela estava na cozinha lavando a louça. Ao ouvir a porta, virou e sorriu. Bem-vinda de volta. Como foi com o advogado? Encarei ela por muito tempo. Pela primeira vez, precisei exercer esforço máximo para suprimir minhas emoções, mantendo o rosto inteiramente rígido. Aquele sorriso havia sido tão profundamente familiar para mim por anos. Se tudo fosse falso, eu não sabia mais como era a verdade. Bem, respondi, com voz seca. Mal toquei na comida naquela noite. Gabriela perguntou se eu estava me sentindo mal. Só balancei a cabeça. Helena me observou com cuidado. Notou o olhar estranho nos meus olhos, mas não bisbilhotou. Depois que todos foram dormir, abri silenciosamente meu celular e mandei uma mensagem bem breve para Alexandre. Alexandre, suspeito da Gabriela. Preciso que investigue ela. Menos de 10 minutos depois, Alexandre me ligou. Sua voz estava incrivelmente pesada. Explica. Contei todos os detalhes. O encontro no café, o celular descartável na gaveta dela, os registros de chamadas tarde da noite e as palavras da ex-esposa dele. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Não demonstre que sabe de nada, disse finalmente. Ainda não temos o quadro completo, mas se ela realmente estiver envolvida, não é amadora. Eu sei, sussurrei, com o coração encolhendo. A partir daquele dia, comecei a atuar em uma peça completamente nova. Dessa vez, a coestrela era a própria Gabriela. Atuei perfeitamente normal. Comia com ela, conversava com ela e até deixava ela cuidar de mim como antes. Mas por dentro, havia erguido uma fortaleza invisível. Analisava cada palavra que ela dizia e cada movimento que fazia através de uma lente completamente diferente. 3 dias depois, Gabriela me disse que precisava viajar para fora do estado para uma curta conferência médica. Assenti, sentindo uma mistura de alívio e terror. No segundo em que ela saiu, pedi que Alexandre viesse vasculhar o quarto dela. Alexandre passou por todas as gavetas e todos os eletrônicos com precisão forense. O celular descartável que eu havia visto na mesinha de cabeceira dela havia sumido. Alexandre franziu a testa, com expressão sombria. Ela teve tempo suficiente para se desfazer dele. Desabei na beira da cama, com o coração batendo tão rápido que me senti tonta. Minhas suspeitas não eram mais paranoia sem base. Naquela noite, Alexandre mandou um contato seguir Gabriela de longe. 2 dias depois, ele me ligou. Sua voz caiu como um tijolo. Se prepare. Gabriela tem mantido contato com o advogado de defesa pessoal do Matheus. Prendi a respiração. Não temos o áudio, mas uma quantia massiva foi transferida por um intermediário offshore para uma conta em nome de um parente de Gabriela. Parece um pagamento. Dinheiro de silêncio. Senti como se estivesse sufocando. Não era só Matheus. A pessoa em quem mais confiava no mundo também fazia parte daquela rede. Quando Gabriela voltou, trazia a mesma aura de exaustão. Como sempre, trouxe frutas frescas da viagem. Vi estas e pensei em você, disse com um sorriso quente. Peguei e sorri de volta, mas por dentro, cada fibra da minha confiança havia silenciosamente se estilhaçado em pó. Não dormi aquela noite. Esperei até Gabriela estar em sono profundo. Então liguei silenciosamente uma microcâmera escondida que Alexandre havia instalado na sala. Por volta das 2, Gabriela saiu do quarto. Andava na ponta dos pés, segurando o celular. Ficou na varanda por muito tempo. Não conseguia ouvir o que dizia, mas observei ela assentir e balançar a cabeça repetidamente. Apoiou-se na grade, escutando atentamente quem quer que estivesse na outra linha. Quando a ligação terminou, ficou congelada por um momento antes de voltar para o quarto. Apertei o cobertor, lágrimas caindo silenciosamente antes mesmo de perceber que estava chorando. Não porque estava magoada, mas porque os últimos resquícios da minha fé na humanidade haviam acabado de ser vaporizados. Na manhã seguinte, confrontei Gabriela com o mesmo semblante que usei com Matheus. Só uma coisa era diferente. Dessa vez eu não estava fugindo. Gabriela, chamei. Com quem você estava falando na varanda ontem à noite? Gabriela congelou por uma fração de segundo, mas recuperou a compostura com velocidade de raio. Só família. Coisas pessoais. Encarei direto nos olhos dela. Qual família? Toda a sua família mora aqui na cidade.
Gabriela pareceu desconfortável e forçou um sorriso. Talvez um velho conhecido chamado Mateus? Perguntei diretamente. O rosto de Gabriela perdeu a cor. Ficou em silêncio. Para mim, aquele silêncio foi a resposta mais alta e clara. Você pegou o dinheiro dele, não foi? Minha voz falhou. Gabriela baixou a cabeça por um momento. Depois explodiu em lágrimas. Você acha que médicos como eu não têm momentos de fraqueza? Soluçou entre lágrimas. Eu estava afogada em dívidas. Meu ex-marido me abandonou e tive que criar meu filho e pagar a faculdade dele sozinha. Mateus prometeu que se eu só retivesse uma fração da amostra como último recurso para ele, garantiria a mensalidade do meu filho integralmente. Eu errei, mas nunca pensei que chegaria tão longe. Sentei, sentindo as forças drenarem completamente do meu corpo. Você sabia muito bem que se eu tivesse sido trancada naquela ala psiquiátrica, minha vida teria acabado, disse. Cada palavra parecia rasgar uma ferida aberta. Gabriela cobriu o rosto, soluçando histericamente. Eu sei. Me desculpa tanto, mas na época eu realmente achava que Mateus só queria te assustar para entregar os bens. Nunca pensei que ele realmente quisesse te destruir. Levantei. Pela primeira vez, precisei convocar cada grama de força de vontade que possuía só para manter a compostura na frente da mulher que um dia considerei minha salvadora. Gabriela, no momento em que decidiu esconder aquela amostra, você me traiu. De agora em diante, disse devagar, deixo a lei julgar suas desculpas. Naquele mesmo dia, entreguei todas as novas evidências para Alexandre e o Ministério Público. Gabriela foi levada para interrogatório. Enquanto era escoltada, olhou para trás para mim com olhos cheios de arrependimento e desespero. Me desculpa tanto. Não respondi. Algumas coisas, uma vez quebradas, nunca podem ser consertadas, não importa quantos pedidos de desculpas sejam feitos. Naquela noite, sentei sozinha no apartamento silencioso. Helena havia voltado para a cidade natal por alguns dias para arejar a cabeça. Encarei o quarto que um dia foi meu santuário, agora sentindo o vazio como minha própria alma. A tempestade não veio só dos inimigos. Veio das próprias pessoas em quem depositamos confiança absoluta. Meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Você fez a coisa certa. Este jogo está quase no fim. Encarei a tela, com o coração disparado. Sabia que o julgamento que se aproximava não só poria fim ao capítulo de Mateus, mas arrancaria as máscaras de todos que haviam se escondido na escuridão. O julgamento foi marcado em uma manhã de garoa gelada. Acordei bem cedo e fiquei em frente ao espelho por muito tempo. A mulher que me encarava de volta estava magra, com um cansaço inegável nos olhos, mas por baixo daquele cansaço havia algo forjado em ferro. Sabia que hoje não era só o dia em que Mateus ficaria diante de um juiz. Era o dia em que eu oficialmente fechava um capítulo massivo e agonizante da minha vida. Helena havia chegado da cidade natal na noite anterior. Mal dormiu, vigiando ao meu lado a noite toda. De manhã, apertou minha mão. Não tenha medo. Não importa o que aconteça. Estou bem aqui, disse com voz rouca. Assenti. Percebi então que a mulher que eu havia evitado silenciosamente por anos, minha sogra, era a única pessoa que consistentemente havia ficado ao meu lado. Cheguei ao fórum com Alexandre. Estava chovendo e gelado lá fora, e a atmosfera dentro do tribunal era densa e sufocante. Júlia apareceu como testemunha. Segurava uma pequena bolsa contra o peito, magra e aterrorizada. Seu bebê estava com o conselho tutelar ou um parente. Gabriela também estava lá. Quando me viu, nem teve coragem de encontrar meus olhos, simplesmente baixando a cabeça. Não evitei olhar para ela, mas também não a procurei. Entre nós, não havia mais culpa, só um vazio congelado e morto. Mateus foi trazido por último, usava o uniforme cinza padrão do sistema prisional e havia emagrecido ainda mais, mas a postura ainda estava impecavelmente ereta. Quando nossos olhos se encontraram, ele parou por uma fração de segundo. Depois apertou os lábios e olhou para o lado. Não havia um grama de remorso nos olhos dele, só a resignação amarga da derrota e raiva reprimida. O julgamento começou. Todas as evidências foram apresentadas. Os laudos toxicológicos, a papelada de transferência ilegal, as ligações gravadas entre Mateus e Júlia, e entre Mateus e Gabriela, e a própria confissão de Gabriela sobre a evidência adulterada. Cada detalhe caiu como o golpe de um malho.
Chamaram Júlia para o banco das testemunhas. Falando através de soluços, ela contou tudo desde o momento em que conheceu Mateus até ele a chantagear e forçar, lá executar o plano. Quando falou sobre o bebê recém-nascido, sua voz falhou. Cometi um erro terrível, mas meu bebê é inocente. O tribunal ficou em silêncio mortal. Em seguida foi Gabriela. Subiu no banco. Seu rosto estava cinzento. Cada palavra da confissão cortou meu coração e a própria ética médica dela como cacos de vidro quebrado. Quando o juiz perguntou se ela tinha algo a dizer à vítima, virou para mim, com os olhos transbordando lágrimas. Me desculpa. Não mereci ser sua amiga e não mereci ser sua médica. Não assenti e não balancei a cabeça. Só fiquei perfeitamente imóvel, olhando direto para a frente. Finalmente Mateus se levantou com compostura aterrorizante. Admito todas as acusações contra mim, mas não me arrependo. Um suspiro coletivo ecoou pelo tribunal. Helena agarrou o banco de madeira à frente para não desabar, tremendo incontrolavelmente. Mateus se virou na minha direção e continuou devagar. Meu único arrependimento é ter falhado. Um calafrio violento desceu pela minha espinha. Naquele momento, percebi que esse homem nunca havia se considerado culpado. Só estava ferido pelo fato de não ter alcançado seu objetivo final. O veredito foi proferido quase 3 horas depois. Mateus foi condenado por múltiplos crimes, incluindo tentativa de homicídio e conspiração, e recebeu uma pesada sentença de prisão de segurança máxima. A licença médica de Gabriela foi revogada permanentemente, e ela recebeu uma sentença suspensa com anos de liberdade condicional e serviço comunitário obrigatório. Júlia recebeu sentença reduzida em troca de cooperação total e seu status de mãe recente. Quando o juiz bateu o martelo, o tribunal soltou um suspiro. Parecia que havia prendido a respiração por meses. Os oficiais levaram Mateus embora. Ao passar pela minha mesa, ele parou por um segundo. O espaço físico entre nós era centímetros, mas parecia um abismo impenetrável. Você ganhou, disse baixinho. Olhei para ele pela primeira vez. Respondi com calma cristalina absoluta. Não, você perdeu para si mesmo. Mateus congelou por um segundo antes dos oficiais o empurrarem para frente. Helena desabou no corredor. Segurei ela com força enquanto soluçava como uma criança. Achei que dar vida a ele era minha maior alegria. Chorou ela. Nunca soube que seria minha maior tragédia. Não soube o que dizer. Só a segurei o mais forte que pude. Nos dias seguintes, a história dominou o ciclo de notícias local. Os tabloides apelidaram de o enredo do suco tóxico, o plano de um executivo da Avenida Paulista para gaslightar a esposa por milhões. Escolhi permanecer completamente em silêncio. Estava exausta até os ossos. Júlia veio me ver uma última vez com o bebê. O bebê dormia tranquilamente. Olhei para a criança com o coração pesado. Estou me mudando para fora do estado, disse ela. Não tenho coragem de ficar aqui. Assenti. Entre ela e mim, sempre haveria a memória compartilhada de um pesadelo. Gabriela se apresentou ao oficial de condicional. Antes, me enviou uma carta. Não abri imediatamente. Continha pedidos de desculpas de alguém por quem eu não tinha mais energia para ler. Uma tarde, fui com Helena ao cemitério visitar o túmulo do falecido marido dela. Ela ficou em frente à lápide por muito tempo, chorando silenciosamente. Falhei, querida. Falhei em criar nosso menino direito. De pé atrás dela, escutando o vento amargo, percebi que cada pessoa nessa história era vítima à sua maneira. Mas isso não apagava os pecados que cometeram. Um mês depois, vendi o apartamento e me mudei para outra cidade para recomeçar completamente. Helena não veio comigo. Disse que precisava ficar perto da penitenciária estadual, onde Mateus estava trancado. No dia em que saí, ela segurou minhas mãos. De agora em diante, viva para você. Não deixe as dívidas desta família te prenderem mais. Abracei ela, com minhas lágrimas encharcando seu ombro. Sentada no trem que me levava para longe da cidade, observei as ruas familiares se borrarem na distância. As memórias agonizantes também foram deixadas para trás. Elas não desapareceram, mas não tinham mais o poder de me sufocar. Não sabia o que o futuro reservava, mas eu estava viva. Tinha a chance de reconstruir das cinzas. E só isso já era uma sorte incrível. Minha nova cidade me recebeu com uma manhã ventosa e um sol pálido que não estava nem quente demais, nem sombrio demais.
bem parecido com meu próprio estado de espírito. Aluguei uma unidade em um sobrado histórico com varanda, dando para uma rua arborizada. Pela primeira vez em anos, estava realmente vivendo sozinha. Sem Mateus, sem câmeras de vigilância, sem suco com cheiro metálico, só eu e o silêncio. Nos primeiros dias, mal falei com alguém. Peguei um emprego em um estúdio de design boutique, voltava para casa, cozinhava refeições simples, lia livros e dormia. A vida seguia em ritmo glacial e às vezes o puro silêncio me aterrorizava. Algumas noites ainda sonhava com Mateus. Acordava encharcada de suor, mas dizia a mim mesma que era só o entulho do passado. Helena ligava de vez em quando. Visito ele todo mês, disse-me uma vez. Ele não é mais arrogante, mas mal fala. Acho que também não está em paz com isso. Não respondi. Não tinha mais capacidade de sentir pena nem raiva de Mateus. Um dia, finalmente abri a carta que Gabriela enviou. Ela escreveu sobre sua queda, o julgamento dos antigos colegas e o remorso agonizante que a mantinha acordada à noite. Rezo para que você siga em frente e viva sua vida ao máximo absoluto. Escreveu: por favor, trate o que fiz com você como um pesadelo que finalmente passou. Dobrei a carta. Não senti raiva, só uma tristeza profunda por uma mulher que havia destruído a própria vida. Com o passar do tempo, meu trabalho se estabilizou. Comecei a me firmar. Um dia, Alexandre ligou. Como você está aguentando, menina? Estou bem, Alexandre. Obrigada. Tenho notícias sobre o Mateus, disse ele com tom pesado. Ele está solicitando uma visita com você. Meu coração não entrou em pânico, mas deu um salto. A escolha é inteiramente sua, disse Alexandre. Mas acho que você está forte o suficiente agora para enfrentá-lo se precisar. Desliguei e pensei, se eu fosse ver Mateus, seria a última vez absoluta que deixaria meu passado tocar meu presente. Na manhã seguinte, mandei mensagem para Alexandre. Vou vê-lo. Uma semana depois, voei de volta. O caminho até a prisão de segurança máxima foi tão cinza e gelado quanto eu lembrava. Mas dessa vez, caminhei o trajeto com batimentos firmes. Atrás do vidro, Mateus parecia um fantasma da sua antiga versão. Estava emaciado, os olhos completamente exaustos. Obrigado por vir, disse. Diz o que precisa dizer? Respondi perfeitamente calma. Não estou pedindo seu perdão. Sei que perdi o direito de pedir isso há muito tempo, disse após uma longa pausa. Só queria te contar uma coisa. Foi só quando acabei aqui que finalmente senti medo. Medo de mim mesmo. Não disse nada. Achei que se te apagasse da equação, minha vida seria perfeita. Mas quando perdi tudo, percebi que perdi infinitamente mais do que calculei. Olhei para ele e senti só o mais leve traço de melancolia, do tipo que se sente ao olhar para as cinzas frias de um fogo apagado. Nada do que você diz agora muda alguma coisa, disse a ele. Eu sei. Só não queria que você passasse o resto da vida carregando o peso de me odiar. Olhei direto nos olhos dele. Não se preocupe. Não te odeio mais, mas também não sinto nada por você. Mateus fechou os olhos devagar. Uma única lágrima desceu pela bochecha oca. Levantei. Esta é a última vez que venho aqui. A partir de hoje, nossas vidas estão permanentemente cortadas. Ele não tentou me impedir. Quando saí pelos portões da prisão, respirei fundo. O céu estava nublado, mas não estava chovendo. Senti como se um cadeado enferrujado pesado ao redor do meu peito tivesse finalmente se aberto. Naquela noite, de volta ao meu pequeno apartamento, abri as portas da varanda para deixar a brisa entrar. Preparei uma xícara de chá quente e sentei observando as luzes âmbar da cidade refletindo nas minhas paredes vazias. Pela primeira vez em anos, senti paz genuína e pura. Ninguém estava me vigiando. Ninguém estava me manipulando. Ninguém estava ditando meu destino. Sou eu, uma mulher que havia rastejado pelos destroços e aprendido a respirar novamente. E mesmo que o caminho à frente não fosse fácil, sabia que dessa vez o caminharia inteiramente com meus próprios pés. E para mim, isso era mais que suficiente. A vida nos força por caminhos onde devemos atravessar lágrimas, terror e desespero absoluto só para entender uma verdade simples. Ninguém pode viver nossas vidas por nós. E absolutamente ninguém tem o direito de controlar nosso destino além de nós mesmos. Minha vida foi jogada no abismo da traição, empurrada para a fronteira fina como navalha entre sanidade e loucura pelas próprias pessoas em quem mais confiava. Eu era alguém que nunca poderia escapar,
alguém que achava ser fraca e complacente. Mas no fim, levantei novamente, não por milagre, mas por algo profundamente, ferozmente humano, a realização. Quando a poeira baixou, entendi que o sofrimento não é tão aterrorizante quanto escolher viver dentro dele para sempre. O ódio não é tão aterrorizante quanto permitir que ele devore lentamente sua alma dia após dia. O que me salvou não foi a vingança, mas a decisão de soltar, a decisão de sair da escuridão no momento exato, enquanto ainda tinha forças para caminhar em direção à luz. Este mundo está cheio de pessoas com rostos amigáveis e corações calculistas. Está cheio de armadilhas disfarçadas de amor e cuidado, mas através de tudo, a coisa mais crítica é defender seus próprios limites. Se você levar algo da minha história, que seja isto: nunca entregue seu destino inteiramente a ninguém. Não importa quão próximos estejam de você. Confiança é necessária, mas fé cega é letal. Sempre escute sua intuição, porque às vezes um leve desconforto é o primeiro sinal de alerta de uma tempestade catastrófica. A vida me ensinou que rastejar para fora dos destroços não te torna fraca, te forja no fogo. Não podemos escolher onde nascemos, nem os julgamentos que nos são lançados, mas podemos absolutamente escolher como enfrentá-los. Não importa quão profundo vá o trauma, não deixe que ele acorrente o resto da sua vida. Antes mesmo de considerar perdoar os outros, aprenda a se perdoar primeiro. Se você está atualmente em um relacionamento que te faz sentir aterrorizada, sufocada, controlada ou despojada da sua própria identidade, por favor pare. Tenha coragem de olhar para a verdade que te encara e vá embora. Ninguém nasce para ser vítima. Você tem o direito fundamental de viver com segurança, liberdade e paz. Faça uma coisa pequena por si mesma hoje. Escute seu próprio coração. Se ainda estiver com medo, encontre alguém para compartilhar. Se estiver presa, encontre outra saída. Não espere até ser tarde demais, porque a verdadeira felicidade não depende de ninguém para existir.